Queridos, que milagre é esse que existe na sua boca? O milagre da criação. Entenda isso. Viva isso. Queridos, se você aplicar isso de uma maneira sábia na sua vida, a sua vida vai sofrer uma mudança de 360 graus. Queridos, não tem como ser diferente. A palavra diz que é assim. Portanto, é assim. Aí você pode pensar, pastor, mas eu já falei tanta coisa boa e até agora não vi a diferença. Bom, se você falou coisas boas, pode ter falado coisas contrárias também. Mas, queridos, a nossa experiência, o meu exemplo de vida, não invalida a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é assim, é assim. Se a palavra de Deus diz que eu seria bom, agradável para a minha vida, se eu adotasse um comportamento, e eu, como eu sou muito inteligente, olha, eu sou mais inteligente do que quem escreveu isso, então eu dou o meu jeitinho. Pronto, está aí o resultado. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar a respeito de 3 citações que a Bíblia nos traz, chamado pecado, juízo e justiça. Hoje, enquanto cantávamos aqui, um dos louvores que nós cantamos falou sobre o pecado. Pecado não me domina mais, algo assim, né? Como eu não sou cantor, eu não vou nem arriscar aqui para vocês não fugirem daqui. E agora há pouco, num dos momentos aqui, foi falado a respeito de justiça. E hoje, então, nós vamos falar a respeito disso. Pecado, justiça e juízo. Não nessa ordem. Quero convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de João, capítulo 15, versículos 26 e 27. João 15, 26 e 27. Onde a palavra de Deus nos diz assim: quando, porém, vier o Consolador. Naturalmente, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Então ele está dizendo que existe um Consolador que ele, Jesus, vai enviar. E esse Consolador, ele vem da parte do Pai. E ele chama esse Consolador de Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, ele não só vem da parte do Pai, como ele procede do Pai. E esse Espírito da Verdade, que procede do Pai, dará testemunho dele, Jesus. Conseguiram captar o recado aí? Próximo. Agora a coisa pegou. Como diz agora, como é que é? Engrossou o caldo. E vocês? E vocês, que somos nós, também testemunharão.
porque estão comigo. Queridos, nós, os que estamos com Jesus, damos testemunho dele. Nós já falamos aqui sobre o que é dar testemunho ou ser testemunho. E esse texto, então, está dizendo que nós somos testemunhos de Cristo. Por quê? Voltando ao versículo anterior. Porque nós temos aquele Consolador que é um Espírito e que provém da parte do Pai. E ele, Jesus, o Filho, enviou para estar conosco, em nós. Queridos, quando nós entendemos isso, isso causa um impacto tão grande na nossa vida que é impossível permanecer do mesmo jeito. Você pode até continuar com seu penteado bonito, maravilhoso aí, passando gel de vez em quando, mas a sua vida, queridos, ela muda naturalmente. Impossível não mudar. Impossível não mudar. Esse termo, né, consolador, que Jesus usou, algumas versões trazem outros nomes ali. Consolador, ele é definido no grego como paráclito. Paráclito. E esse termo paráclito, ele tem um significado. Certo? São duas palavras unidas ali. Para, ou para, significa estar ao lado, andar ao lado. Kletos significa chamado. Ou seja, é alguém que foi chamado para andar ao lado. Paráclito, não é paraqueto. Você fala para os filhos assim, paraqueto. Não, é paráclito. Chamado para andar ao lado. E outras versões trazem também outros nomes para isso. Além de consolador. Fala em defensor, ajudador, advogado. Advogado não é apenas aquilo que a gente conhece hoje, né? Ah, o fulano é advogado. Advogado, ele vem do latim advocatis, que é alguém que naquela época da história, ele auxiliava uma outra pessoa. Ele era um porta-voz, incumbido de auxiliar a causa de uma outra pessoa. Hoje nós temos os advogados, que também fazem isso, certo? Vamos lá. Esse versículo 26 que nós lemos, queridos, ele fortalece uma promessa. Olha que interessante. Vamos voltar lá, João 15. É 15 que eu falei? 15, 26? Foi isso, né? João 15, 26. Por gentileza. Ele fortalece, então, uma promessa de que Jesus ia enviar. É uma promessa, queridos, que Jesus fez. Jesus ia enviar um consolador, ou seja, um paráclito. Jesus ia enviar, ele promete isso, alguém para estar, para andar ao seu lado. Alguém que foi chamado, não alguém que simplesmente
apareceu do nada, caiu de paraquedas do seu lado. Não. Alguém que foi chamado, enviado, chamado por Jesus, enviado pelo Pai, para estar, para andar ao seu lado. E se você crê que você hoje possui esse Espírito que foi enviado pelo Pai para estar ao seu lado, queridos, você não está só. As suas decisões, elas são acompanhadas pelo Espírito da verdade. Vamos parar um pouquinho para pensar? Se eu tenho alguém comigo que foi enviado por Deus, e essa pessoa é o Espírito da verdade e está ao meu lado, anda ao meu lado, está comigo. E não é só a hora que eu chamo ele, ô fulano, vem aqui. Não. É em todos os momentos. Todos os momentos, queridos. Quando você está com a sua família, com seus amigos, na igreja, no seu trabalho, né? No trono lá, no seu momento privado, inclusive, todos. Queridos, isto nos traz uma liberdade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. De quê? Poxa vida, eu sou responsável, não só por mim, mas também por apresentar aquele que está comigo, me conduzindo na verdade. Aí já muda de figura, né? Já não sou mais eu. Quantos de nós já falamos, aleluia, glória a Deus, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, que bonito. E daí? E daí? E Cristo vive em você? Você dá testemunho disso? Alguns não. Ao contrário. Alguns emporcalham o nome de Cristo. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Romanos, capítulo 5, 12 a 19. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, por conta do pecado. E, na verdade, ali não foi por um só homem, né? Quem foi uma mulher, mas tudo bem. Porque antes de a lei ser dada, a lei foi dada a quem? Moisés. Havia pecado no mundo. Já havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Próximo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, nós vivemos hoje a terceira geração. A primeira geração foi a geração da morte. De Adão até Moisés, de Moisés até Jesus, ou até João Batista, né? A geração da lei, e de Jesus
até hoje, este exato momento, a geração da graça, onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós habitamos. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Olha só que curioso, queridos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Qual foi a transgressão de Adão? O pecado. Que pecado foi esse? Desobedeceu uma ordem de Deus, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão, ele é uma figura de Cristo. Cristo também é chamado de segundo Adão. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só quem? Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus, o Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Queridos, esse texto está dizendo que através de Jesus, por causa de Jesus, a graça, ela é abundante sobre você. A graça é abundante sobre você. É assim. Você não precisa fazer força para isso. Você só precisa crer e receber. O dom, entretanto, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Olha aí. Esse texto aqui ele é muito explicativo. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Quem nos acompanha mais tempo aqui, sabe, né, que nós já falamos sobre redenção, remissão e justificação. Só procurar nas anotações aí. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só. Para vocês saberem Jesus, o Cristo. Queridos, aqui está dizendo que você não vai reinar, você não vai estar à direita do Pai só depois que você morrer. Depois que você fizer a sua última viagem dentro de uma caixa. Não, não é isso. O que está dizendo ali? Reinarão em vida. A palavra diz que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei. Rei dos Reis. Quantos reis nós temos aqui? Amém. Jesus é Rei sobre a sua vida. Próximo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. Queridos, aqui todos é todos mesmo. É todos, todas. Só não tem aquele outro termo lá, né? Que foi inventado aí. Todos e todas. Para justificação
Justificação que dá o quê? Vida. Por quê? Porque antes disso havia a geração da morte. Agora nós temos vida. Jesus, ele disse que eu sou o caminho. Queridos, já existe um caminho. Você não precisa ficar, não, eu vou buscar um caminho para acertar minha vida. Não, já existe um caminho pronto, preparado. E esse caminho chama-se Jesus. E ele diz que ele é a vida. Então, se você tem Jesus, você tem vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só. Quem é esse um só? Jesus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Crucificação. O Antigo Testamento já apontava para Jesus, falando a respeito disso, da sua crucificação. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justos aqui é justificados. Vocês procurarem, tá no YouTube aí, né? Fala sobre isso. Como assim? O que eu tive a ver com isso? Entra lá, procura lá, você vai descobrir. E queridos, quando esse texto fala sobre pecado significa desobediência. Portanto, aquela figura, né, que foi criada assim, em muitas gravuras e ilustrações, né, mordida assim, aquilo ali, queridos, é bobo. É uma maneira que foi criada para ilustrar apenas. Pronto. Qual foi o pecado do homem? Desobedeceu. Desobedeceu uma ordem de Deus. Foi isso. Ou seja, ele cometeu uma transgressão. Ele foi transgressor. Ele cometeu um delito. Também é chamado de errar o alvo. Pecado, errou o alvo. Qual era esse alvo? É manter, cumprir, dar sequência, continuidade naquilo que Deus preparou para ele. Que era ser rei e sacerdote. Aí, ele fez uma opção. E essa opção levou ele à desobediência. Com a desobediência veio a queda. E por conta disso, a Bíblia diz que todos morreram. Como assim? Se todos morreram, então ele também morreu? Sim. Foi isso que Deus falou. Se você comer daquela árvore, no mesmo dia você morrerá. E ele morreu no mesmo dia. Podem procurar na Bíblia. Só que esse dia não é o seu dia de 24 horas que você tem no seu calendário hoje. Não. A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. E Adão não passou de 1000 anos. Ou seja, ele não passou para o segundo dia. Ele morreu naquele dia. Pecado. Justiça, queridos. Justiça. Aliás, existe apenas uma justiça, que é a justiça de Jesus, o Cristo. Não a nossa justiça.
Muitos de nós confundimos juízo com justiça. Muitas vezes a gente pensa, a gente ouve alguma coisa, né? Uma situação bárbara que acontece aí nós pensamos assim, poxa vida, mas precisa se estabelecer a justiça, tem que ser feita justiça. Não, o que a gente quer é que se aplique um juízo sobre quem cometeu alguma coisa errada. Depois do cumprimento do juízo, aí sim se estabelece a justiça. Por exemplo, o cidadão cometeu um crime. Aí sobre esse crime foi dado uma pena de alguns anos de prisão. 1 ano de prisão. Então não está sendo aplicada justiça na vida dele. Está sendo aplicado um juízo. Depois de cumprido o juízo, aí sim se estabelece a justiça. Ele vai estar livre. Aquele delito, aquela transgressão, aquele crime ou aquele pecado já não é mais imputado a ele. Ele já pagou. Ele não deve mais nada. Está pago. Por quê? Porque a partir do término do juízo, foi aplicado um juízo. Aí então, a justiça se estabelece. Ele está livre, leve, solto por aí. Algo semelhante aconteceu em Jesus. Houve um pecado, esse pecado necessitava ser aplicado um juízo por conta desse pecado. E esse juízo foi aplicado durante 4.000 anos. A partir de Jesus, 4.000 anos depois da história bíblica, vem então a justiça de Deus, através do Filho. Aí o Filho vem e paga um preço. Paga um preço por um pecado. Esse pecado, ele se perpetuou como condenação, como juízo, durante 4.000 anos. Aí então, vem Jesus. No momento certo, na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho. E esse Filho, ele veio para pagar o preço do pecado. E esse Filho, então, ele toma sobre si. A palavra diz lá em Isaías, ele tomou sobre si os pecados do mundo. As dores estavam sobre ele. E ele então paga o preço. Ele morreu. Ele se deu. Ele se doou para que aquela condenação tivesse um final. Pronto. Quando ele fala, está consumado, não é só porque, está consumado, então agora eu vou para o Pai. Não. Está consumado porque todo aquele peso de condenação chegou ao final. Consumação desse peso de culpa, de condenação. Acabou em Jesus. A partir de Jesus, os que creem nesta obra de Cristo recebem então o perdão. E a partir desse perdão, então você é justificado. Você está livre da condenação. Ele, Jesus, vem então e justificou você. Você foi feito justo.
assim como ele é justo. E queridos, isso tira todo aquele peso de culpa, de condenação que você tinha sobre a sua vida. Ele vem então e remove isto de você. Coloca sobre ele. E ele cumpre todo o projeto que Deus estabeleceu desde a criação do mundo até estes dias. Para que isso, queridos? Para que você tenha vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Nele, Cristo Jesus. Não porque você é bonitinho, não. Ou bonitinha, não. Porque ele falou que seria assim. E você, bonitinho, bonitinha como você é, se você crê nisso, se você adotou para você estas palavras desse livro, então você foi justificado. Você não é mais condenado. Você está livre. Você está livre para reinar em vida, já nesses dias. Amém? Glória a Deus. Eu não sei contar a vocês, mas eu acho isso uma coisa assim fantástica. Fantástico, queridos. Não existe nenhuma obra de ficção científica que possa ser comparada a isso que consta nesse livro. Não tem. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Para nós encerrarmos, então, voltando lá, João 15, 27. João 15, 27. O que está escrito ali? Vamos ler juntos? Então, porque estão comigo desde o princípio. Agora você vai ler isso e vai trazer para você. E eu também testemunho, porque estou com Cristo desde o princípio. Queridos, quando você for ler esse livro, procure fazer isso. Leia normalmente, certo? Respeitando pontos e vírgulas, né? Naturalmente. E depois você traga para você isso. Se coloque dentro, seja você o personagem. Isso ajuda a entender melhor. Amém? Amém. Bom, hoje vamos ter aqui o nosso momento de ceia. Glória a Deus por isso. Para isso eu quero convidar o casal amado ali a trazer então o pão, o suco, né, os elementos para a ceia. Vamos ler João 16, 13.